A maior mentira da história brasileira e que todo mundo acredita é que o Brasil é um país legal, um país pacífico, um país da mistura, do samba, do futebol, do sincretismo religioso. Com a união de todos os povos, acreditam no mito da democracia racial. Mas o que vemos na prática é um Brasil injusto, cruel, competente em promover desigualdade e injustiça social. País racista, excludente, que finge que não sabe que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade e que esse processo de tráfico ficou durante 50 anos de uma forma ilegal. Se você não é negro, ou se for negro, mas nunca estudou sobre letramento racial, venha assistir essa aula que dividi em 3 partes para mudar seu pensamento, pois só mudamos de opinião estudando e mudamos o rumo dessa história mudando o discurso. Porque hoje não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O momento é de luta de todos, principalmente dos que não são negros. Vamos lá? Bem-vindos ao canal. Hoje vamos refletir sobre um tema essencial para a construção de uma sociedade mais justa: como ser antirracista. Minha primeira formação, como disse na uma das primeiras aulas do canal, da educação etnorracial, eu sou bacharel em História, sou uma historiadora. E por ser uma historiadora, esse é um dos temas que eu mais me preocupo, é uma das maiores bandeiras que levanto, que luto em minha vida. E me preocupo desde bem pequena com a temática da diversidade e inclusão de todos. Mais do que um conteúdo, o antirracismo é uma prática diária que nos convida a reconhecer a diversidade e valorizar a cultura africana e afro-brasileira. Precisamos combater qualquer forma de desigualdade, preconceito e discriminação. Diferente de outros países, no Brasil, precisamos reconhecer que as pessoas são racistas e precisamos combater isso. O momento é de luta de todos, principalmente dos não negros. No Brasil, nós temos um chamado, tenho percebido uma grande pesquisa sobre a temática racismo estrutural, temos até alguns livros sobre o assunto. Porque no Brasil o racismo ele é estrutural. Ele é um tipo de racismo que não depende apenas só de atitudes individuais, mas está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. Como eu posso dizer isso? Nas leis, nas instituições, nas práticas cotidianas, nas relações sociais, econômicas e políticas. Então, em outras palavras, o racismo estrutural faz parte do sistema que nós estamos inseridos. Então, explicando de uma forma clara, ele vai se manifestar, por exemplo, de uma forma coletiva, não só em ofensas ou preconceitos pessoais, o que eu acho. Estará presente na educação, na saúde, no mercado de trabalho, na política, na mídia e afeta desproporcionalmente as pessoas negras. E o que mantém essas desigualdades históricas? É quem tem acesso, quem é ouvido, quem é punido e quem é silenciado. Então, vou dar um exemplo. Quando pessoas negras, mesmo com a mesma qualificação, ganham menos chances para ascender no seu trabalho, quando a violência mata mais nas periferias essas pessoas, quando o currículo escolar ignora a história e a cultura afro-brasileira, mesmo tendo uma diretriz curricular que diz que a gente tem obrigação de ensinar a educação etnorracial. Essas situações não acontecem por acaso, mas porque é um conjunto de estruturas, como falei, econômicas, políticas e culturais, que mantêm privilégios dos não negros em desvantagem dos negros. Então, isso é um racismo estrutural. Essa foto ela ficou muito famosa na internet, mostrando que a gente tem na parte de cima pessoas que têm trabalham no mercado de trabalho, empregos que ganham muito mais, e embaixo os garis, em sua maioria negros.
Então, isso é o racismo da estrutura. Quando a gente percebe que os melhores cargos, as melhores ocupações estão com os não negros e os piores empregos, vamos dizer, né, no sentido de salarial, nós temos a maioria negra. E numa sociedade racista, como disse no começo da aula, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Muitos anos, né, principalmente na década de 90, logo após a Constituição, nós tivemos vários discursos falando assim, todos somos iguais, né? Ninguém faz discriminação de ninguém. E esse discurso não ajudou. Hoje, depois de quase 3 décadas, nós percebemos que só não ser racista não é o suficiente. Nós precisamos praticar atos antirracistas, né? Então, quando a gente se cala, quando a gente não questiona essas desigualdades, como eu mostrei no slide anterior, a gente mantém o racismo, né? Então, o silêncio, a neutralidade, elas beneficiam o racismo. Então, a gente precisa ser antirracista. Então, agir, tomar posição, como eu estou aqui falando que a gente tem que lutar contra o racismo, né? Conscientemente, com atitudes, com falas, com escolhas, nas instituições, batalhando que as pessoas consigam os melhores empregos, né? Claro, tendo a mesma qualificação. Então, precisamos ser antirracistas. Por isso que eu coloquei na aula como ser antirracista. E aí, vamos dizer então, quando falamos em preto, estamos usando uma categoria de cor adotada em censos e pesquisas, como é o caso do IBGE. Então, é uma forma de classificação que se refere ao tom da pele, assim como as pessoas pardas. Já o termo negro tem um significado mais amplo, é um termo político e cultural. Então, preto é a cor, que pode ser preto ou pardo. E negro já é um grupo, né, uma população de origem africana, que se reconhece numa identidade política e cultural. Então, ser negro é mais do que a cor, é reconhecer-se como parte de um grupo historicamente marginalizado, mas também protagonista de resistência. Pela primeira vez, desde o censo, né, do IBGE, que ele existe, nós temos hoje a maioria se declarando negro. Como é isso? Então, 55,5% pessoas, né, se autodeclararam negras, 10,2% pretos e 45,3% pardos. Por isso que nós colocamos como negros, porque negro é preto e pardo. Entenderam? Mas apesar de serem a maioria no Brasil, há desigualdade, subrepresentação em vários espaços de poder político, econômico e cultural. A maioria dos cargos que têm os melhores salários, com maior poderio social, os negros não fazem parte. E hoje a discussão ela vai muito além, né? Como eu disse, né, que na década de 90 se dizia todos somos iguais, não tem discriminação. E hoje a gente pode dizer que a gente tem uma discussão muito mais ampla na questão do negro, que é o colorismo. Ele começa a ser estudado pela uma senhora americana, Alice Walker, que ela vem dizer o seguinte, que quando pessoas da mesma raça podem ser prejudicadas ou preferenciadas, é uma exclusão dentro da própria exclusão. Então, assim, as pessoas mais retintas, as pessoas que têm mais cor negra, são as que mais sofrem racismo e que têm menos oportunidades. Então, assim, quanto mais negro, mais sofre o racismo. Então, o termo colorismo não veio para dividir. O termo colorismo veio para chamar a atenção que as pessoas mais retintas precisam de mais atenção. Então, por quê? Porque sofrem mais racismo. Tem pessoas que eu vejo, às vezes, falam assim, nossa, agora que eu percebi que eu sou negra, agora que eu reconheci que eu sou negra. Então, essa pessoa não sofreu racismo, porque o negro mais retinto, mais pigmentado, ele sabe desde que ele entra no mundo, na escola, na sociedade, ele sabe que ele é negro, porque ele sofre o racismo. E aí, eu, como uma boa historiadora, quero trazer para vocês um pouquinho do mundo pré-colonização, né? Que é antes da colonização dos povos brancos sobre os povos negros. Então, antes da chegada dos colonizadores europeus,
o mundo era repleto de grandes civilizações, então pessoas que tinham os seus reinados sem a escravidão. Então existia um momento, né, que a gente tinha pessoas nos seus povos sem a marginalização, sem a escravidão. Então o Egito Antigo, né, que é localizado no norte da África, foi uma das mais avançadas civilizações da história humana, que desenvolveu escrita, arquitetura monumental, medicina, astronomia. E é importante lembrar que o Egito faz parte do continente africano e que muitos dos saberes e símbolos dali foram africanos em sua origem. Durante muito tempo, a história tentou branquear o Egito, separando-ele da África, mas o Egito é africano e o seu legado é parte da história negra da humanidade. Outro é o Império Benin, que até ficou muito famoso no filme Pantera Negra, né, que faz essa conexão. O Império Benin, que é localizado hoje na Nigéria, país Nigéria, é uma das maiores potências africanas entre os séculos 13 e 19. Era conhecido por sua organização política, arte em bronze e sistema urbano sofisticado. O filme Pantera Negra se inspirou, né, nessa grandiosidade africana. Aí é a ideia do Wakanda, né, Wakanda, uma nação africana rica, autônoma e tecnologicamente avançada. Então reflete muito da potência real dos impérios Benin, que a colonização tentou apagar da nossa memória histórica. Mas mostrar isso é fundamental, porque a África não começou com a escravidão. Muita gente fala assim, você é descendente de africanos, de escravos. Não, eu sou descendente de africanos. Isso a gente precisa ter muito claro. A África ela não começou com a escravidão, ela já tinha impérios, conhecimento, cultura muito antes da invasão dos europeus. E por último, quero destacar o Império Inca, que é a teoria do Estreito de Bering, que muita gente aceita, né, que diz que o mundo todo era ligado, as terras eram ligadas e elas foram se estreitando, né, se distanciando. E aí, esse Império Inca, localizado na região dos Andes, né, que é atual Peru, Bolívia, Chile e Equador, era um dos mais organizados do mundo e tinha estradas, agricultura avançada e sistemas de comunicação e armazenamento. Então, a teoria do Estreito de Bering explica a origem dos povos indígenas na América há milhares de anos e também grupos humanos seriam migrados da Ásia para a América através da faixa que teria sido congelado o Estreito de Bering. Essa teoria ajuda a entender que as civilizações americanas também têm raízes ancestrais profundas, mostrando que a história da humanidade é muito mais interligada e diversa do que o olhar europeu ensinou. E aí, entre os séculos 16 e 19, cerca de 12,5 milhões de africanos foram trazidos como escravo para as Américas. No Brasil, a gente tem uma cifra em torno de 44,2% do total dos escravos que vieram para o mundo. O Brasil recebeu quase a metade dos escravos do mundo. Então, por exemplo, o Caribe teve 31,48%, também muito, e os Estados Unidos somente 3,8%. Então, esses africanos eram transportados de maneiras desumanas, muitas vezes em condições de superlotação e extrema violência. No Brasil, os principais portos que desembarcaram negros: Rio de Janeiro, com 47,1%, Salvador, 31,48% e Pernambuco, 17,4%. A escravidão durou de 1530 a 1887. Então foram mais de 350 anos, milhões de pessoas exploradas, privadas da sua liberdade, de seus direitos, mas também resistiram, preservando culturas, saberes, religiões e identidades africanas que até hoje fazem parte da riqueza cultural do nosso país. O navio negreiro, né, quem já teve a possibilidade de ir até o Museu Afro, que fica dentro do Parque do Ibirapuera, você vai ver lá uma carcaça de um navio negreiro que foi recuperada. Ele fica num salão bem grande, porque o navio, né, a carcaça é bem grande, vale muito a pena a visita. E aí, depois dos negros serem capturados na África,
eles eram transportados para as Américas em navios negreiros em condições desumanas e cruéis. Eu acho que a gente não consegue nem imaginar tão cruel. Então, esses navios eram superlotados, sem ventilação, sem, né, janela, com pouco alimento, sem água, só realmente o mínimo, e muitas pessoas morriam durante a viagem, que poderiam durar semanas ou meses, né? Então, esse transporte não foi apenas físico, mas também uma tentativa de apagar cultura, língua e identidade africana. As pessoas eram tratadas como mercadorias, não se via como um ser humano, né? Estima-se que milhões de negros morreram nessa travessia, tornando o navio negreiro um símbolo da brutalidade e da injustiça do sistema escravocrata, né? Então, assim, mais ou menos em torno de 14 pessoas eram jogadas mortas, né, ao mar ou porque estavam muito doentes ao longo desse período da escravidão. As mulheres sofriam muita violência, né, sobretudo a sexual. Então, a mulher escrava, além de sofrer a questão física, também sofria a questão sexual. Então, elas eram assediadas, estupradas, exploradas por senhores e também os agentes do sistema escravocrata. Então, o senhor de engenhos, né, os capitães de mato, todos eles abusavam das mulheres, né, sofriam violência sexual. Além disso, os mercados negreiros e nas senzalas, que é onde eram as moradias, né, dos negros, havia requintes de crueldades, né? Então, castigo físico, né? Apanhavam, eram chicoteados, eram humilhados, ficavam em condições degradantes que faziam parte do cotidiano dessas mulheres, né? Expostas, ficavam nuas, seminuas, né? Nos mercados, eram usadas como objeto. Então, é fundamental entender que a escravidão não explorava só a força de trabalho, que já é um horror, mas também tentava controlar corpos, mentes, vidas, né? E as mulheres negras estavam em uma posição dupla de opressão, por gênero feminino e por raça. O Cais do Valongo, que eu já tive a oportunidade de conhecer, ele fica localizado no Rio de Janeiro e ele foi o maior porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas. Então, entre os séculos 18 e 19, centenas de milhares de africanos chegaram nesse cais, vindos de diversas regiões da África. O local não era apenas um porto, mas um espaço de sofrimento, violência, famílias separadas, pessoas eram vendidas, submetidas a humilhações e castigos. Em 2017, o Cais do Valongo foi reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, como forma de preservar a memória da escravidão e da resistência africana no Brasil. Hoje é o símbolo da memória e resistência, lembrando que a história da escravidão está inserida no cotidiano urbano, que é lá na cidade do Rio de Janeiro, e a luta contra o racismo é contínua. Terminamos a primeira parte. Obrigada. Segue na parte 2.